Pessoal, bom dia! Bom dia para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a Cristine, mais conhecida aí como Cris, todo mundo me chama de Cris. Faço parte do time de marketing aqui da Bicorp. Então, você que está aí acompanhando a gente, já deixa aí o seu bom dia, já fala de onde que você é. Meu sotaque deve me entregar um pouquinho. Eu sou aqui de Minas, né? Um dos escritórios da Bicorp. Fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, deixa aí nos seus comentários o seu bom dia, da onde que vocês são, interage aí com a gente para a gente saber um pouquinho de vocês também. E para quem não conhece a Bicorp, né, eu vou explicar aqui quem é a gente. Nós somos aí um parceiro estratégico para todas as demandas de saúde e bem-estar, com soluções aí presenciais e digitais para cuidar de toda a jornada de saúde dos colaboradores de ponta a ponta, né? Estamos aí por todo o Brasil. E essa live, gente, é o Fala Expert, que é um encontro mensal, onde a gente traz aí especialistas para debater com a gente assuntos que envolvem saúde e bem-estar. E pelo tema aqui da nossa live, vocês já imaginam, né, o que a gente vai falar. Então, sobre NR1, saúde mental, que é uma pauta, assim, que está super alta, todo mundo quer saber, todo mundo quer comentar. Então, vai ser muito importante esse bate-papo aqui com o nosso especialista. Nós já temos aí vários comentários, vários bom dias. Vou pedir a nossa equipe para ir colocando aqui. Ó, tem gente de São Paulo, tem gente de Campinas, Distrito Federal, Goiânia. Que legal, gente. Tem bastante gente aí do Brasil inteiro. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Bem bacana. Então, vamos lá. Já expliquei, né, quem nós somos, já expliquei o que é o Fala Expert. Então, aí, vou dar início ao nosso webinar, né? Nos últimos anos, a gente tem ouvido falar cada vez mais sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E agora, com a legislação, né, com a NR1, reforça essa necessidade da inclusão dos fatores de riscos psicossociais, que a gente está ouvindo falar bastante aí. Então, mas a gente precisa entender o que é isso na prática, né? O que significa isso? Quais são essas novas exigências para as empresas, né? E como que você e a sua empresa devem agir em relação a tudo isso. E para ajudar a gente a responder tudo isso, para tirar todas as nossas dúvidas, entender na prática como aplicar tudo isso, nós convidamos o nosso coordenador técnico aqui da Bicorp, o Elmar Aquino. Ele também é fisioterapeuta do trabalho, ergonomista e higienista ocupacional. Então, Elmar, bom dia, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Muito bom dia, Cris, muito bom dia para todos que nos escutam, nos veem aí pelo LinkedIn. Fico muito feliz pelo convite, muito feliz pela oportunidade de estar aqui esclarecendo todo esse contexto da NR1, das operações, e tenho certeza que vai ser um webinar muito produtivo, muito produtivo. Com certeza. A gente já está vendo a interação de todo mundo, muita gente mandando bom dia. Então, se você tiver alguma dúvida aí, né, alguma questão que você quer saber sobre NR1, sobre saúde mental no trabalho, já deixa aí a sua pergunta, o seu comentário, que a gente está aqui para te ajudar a entender tudo isso, né? Então, vamos lá, gente, vamos começar. Para a gente iniciar aqui o nosso webinar, eu quero trazer um dado super legal para a gente entender, né, o impacto da saúde mental nos trabalhadores aqui no Brasil. Eu trouxe um dado aqui para compartilhar com vocês. Nos últimos 3 anos, de acordo com os dados do INSS e da Previdência Social, o Brasil registrou aí um aumento de 141% nos afastamentos do trabalho por questões aí de saúde mental. E em 2024 atingiu um número aí de 483 mil casos. Então, é uma questão aí para a gente ficar mais do que atento e ficar aí preocupado mesmo com esses pontos. E esse crescimento, obviamente, né, levou aí a mudanças importantes na legislação, como a gente já sabe, e dentre elas a norma regulamentadora número 1, que é a NR1, que passou aí por atualizações para incluir os fatores de risco psicossociais. Então, Elmar, eu quero que você explique para a gente entender, para iniciar, o que mudou de fato na NR1 e o que são esses fatores de risco psicossociais. Perfeito, perfeito. Primeiro, bom dia para todos que estão aqui já desejando bom dia para a gente nos comentários. Queria desejar para vocês aí um ótimo dia, que a gente tenha nossas forças, né, nossa atenção aqui nesse webinar, que realmente vai ser muito esclarecedor para nós profissionais do SESMIT, da área de saúde, de RH, para a gente entender quais foram essas mudanças, por que aconteceram essas mudanças
e o que nós temos que fazer ao longo dessa caminhada. Tá? Eu vou apresentar aqui para vocês, vou compartilhar a minha tela para a gente poder começar a falar um pouquinho sobre o que é a NR1, sobre o que é saúde mental. Tá? Quando você já estiver vindo aí, please, dá um sinalzinho. Tá passando certinho. Ótimo. Então, vamos lá. Pessoal, nosso tema da webinar hoje é um contexto muito falado, muito discutido em grupos de especialistas, em grupos de empresas, temas de diversos pontos de discussões de grupos de estudo, até mesmo de vários especialistas na área, tá? Então, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar exatamente sobre o comportamento da empresa diante dessa alteração muito estratégica sobre a NR1. Tá? Então, para a gente começar a abordar esse tema, eu queria trazer para vocês qual que foi a revisão dos fatores psicossociais da R1. Tá? A NR1 é uma norma regulamentar, assim como as demais, que traçam diretrizes para que a empresa faça o seu gerenciamento de riscos ocupacionais. E ela também determina quais são as responsabilidades da organização, dos trabalhadores, ou seja, das pessoas e dos atores envolvidos frente a essa nova regulamentação. Tá? Existem termos no novo texto, existem novos textos incluídos, tá? A gente vai entender qual que é a importância de você saber o que é um novo texto quando ele entra, quando ele vai ser fiscalizado novamente, tá? Mas o principal motivo dessa alteração da NR1 é uma alternativa que o Ministério do Trabalho e Emprego achou para solucionar o problema regulamentar, tá? Um problema regulatório. Então, essa alteração da NR1, ela tem um fundo específico que é corrigir um problema regulatório, tá joia? E nessa correção da NR1, incluiu explicitamente os fatores de riscos psicossociais. Nesse ponto, a gente chama de novo texto da norma. Tá? Então, é um novo texto que trouxe para a gente que o gerenciamento de riscos ocupacionais deve abranger os riscos que decorrem de agentes físicos, químicos, biológicos, riscos de acidente e os riscos relacionados a fatores ergonômicos. E aí vem a chave que liga a NR1 aos fatores ergonômicos, porque ele é bem explícito quando ele coloca que os fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? Então, quando a gente fala sobre condições de trabalho, que é o que esse item muito específico traz de riscos psicossociais, nós estamos falando sobre riscos que ocorrem em relação às condições de trabalho. E o que a NR17 tem a ver com essas condições de trabalho? É o momento onde a gente vai avaliar exatamente todos os fatores, ambientes e condições e situações relacionadas ao ambiente de trabalho, relacionados à atividade que é executada nas organizações. Tá? Então, isso é um item muito importante que nós precisamos ter atenção. A NR1, ela fala do gerenciamento de riscos ocupacionais da atividade executada na empresa. Tá? Então, o que a gente entende por condições de trabalho? Condições de trabalho, a organização deve considerar, nos termos da NR17, esse é um item que também está implícito na NR1, que foi incluído, é um texto novo, que a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17, incluindo os fatores psicossociais relacionados ao trabalho. É aí que vem a ligação da NR1 com a NR17, pois quando ela diz que a organização tem que considerar as condições de trabalho, é na NR17 que nós vamos trazer quais são essas condições de trabalho que serão avaliadas. Tá? Porém, antes da gente entrar nessas condições de trabalho, nós precisamos entender quais são fatores de riscos psicossociais. O que são eles? Onde eles estão? Como que eles interagem no ambiente? Tá? Então, os fatores de riscos psicossociais são aspectos e ambientes de trabalho das condições sociais organizacionais
que podem influenciar na saúde mental e física dos trabalhadores. Não é porque nós estamos lidando com o termo psicossocial ou biopsicossocial que a gente deixa de entender que um problema físico pode estar totalmente ligado à saúde mental. Então, uma lombalgia, ela pode ter um fundo somático da parte emocional, de uma sobrecarga mental, de um ambiente de trabalho mal planejado e que esteja causando um sofrimento, um constrangimento mental nesse trabalhador e ele expressa na sensação e na execução e no planejamento de uma dor somática para osteomuscular. Então, isso a gente tem que entender que são fatores que estão ligados às condições de trabalho, à organização do trabalho, às interações sociais. Muitas pessoas aí entendam nós, profissionais do ambiente de segurança do trabalho, quantos absenteísmos nós temos, absenteísmos médicos, atestados médicos de cefaleia, né, que são atestados muitas vezes que a gente deixa passar, né, uma cefaleia, né, algo que é uma enxaqueca, que pode estar ligada ali a uma interação social, a uma condição do trabalho, aos fatores individuais. Então, esses são os fatores de riscos psicossociais que nós precisamos entender e identificar no ambiente de trabalho. Joia? E aonde que liga a NR17? O que a NR17 fala desses fatores de risco que são identificados lá na NR1? Tá? Primeiramente, a NR17 traz como principal objetivo as condições do trabalho. Então, nós precisamos entender que as condições de trabalho incluem os aspectos relacionados a levantamento e transporte de carga de material, mobiliário do posto de trabalho, ao trabalho de máquinas e equipamentos e ferramentas manuais e as condições de conforto do ambiente de trabalho, a própria organização do trabalho. Então, os fatores estão relacionados a essas atividades. Os fatores estão relacionados a essa continuidade do trabalho e das atividades e tarefas que são designadas ao trabalhador. Então, essas atividades precisam ser o foco do nosso estudo e a gente vai ter um mapa mental muito legal para a gente poder falar daqui para frente, tá bom? Então, a gente construindo esse mapa mental, a gente tem que entender aonde eu vou avaliar, o que eu tenho que compor dentro da minha avaliação de fatores de riscos psicossociais, tá? Da NR17 também, a gente ainda constrói o conceito de situações de trabalho, que é muito importante para a gente entender o foco da nossa atuação de risco psicossocial, de fatores de risco psicossociais. Tá? Então, a organização deve deve realizar a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho. Então, olha o contexto das duas normas, a NR1 e a NR17, trabalhando as duas normas no contexto. Então, não existe uma avaliação única da NR1 sobre fatores psicossociais. As duas normas devem ser avaliadas de forma integrada, pois uma cita a outra norma e a norma NR17 complementa termos que são determinados pela NR1. Tá? Então, as situações de trabalho, em decorrência da natureza de conteúdos de tarefas requeridas, demandam adaptações às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Olha aí. Então, a NR17 ela foi revista agora no ano de 2022, entrou em vigência em 2023, já trazendo esses termos que demandam adaptação psicofisiológica dos trabalhadores, onde a gente tem que ter o conteúdo das atividades que são requeridas, a fim de subsidiar medidas de prevenção. Então, a gente já tem isso implicitamente na NR17 e por isso que as normas devem ser avaliadas de forma integrada. Tá? Outro ponto importante dentro da NR17 sobre as condições de trabalho que o item NR1 cita é a avaliação ergonômica preliminar, que pode ser contemplada nas etapas de processo de identificação de perigos e avaliação de riscos. Então, nós estamos falando da NR1, que cita o gerenciamento de riscos ocupacionais e que pede que a empresa inclua isso no PGR e no seu inventário de riscos, e a própria avaliação ergonômica preliminar, dentro da própria NR17, já diz que o processo é a identificação dos perigos e avaliação dos riscos, como descritos na norma regulamentar NR1, dentro do item 1.5.4, que vai dar as diretrizes de como avaliar e o que deve ser contemplado na avaliação de risco psicossocial. Tá joia? Então, essa é a integração entre a NR1 e a NR17. Por que nós precisamos avaliar de forma integrada?
integrar as duas normas é o ponto-chave para que a gente possa realmente executar de maneira assertiva e eficaz os conceitos da NR1, tá? A avaliação dos fatores de risco psicossociais. Tá? Então, o que nós devemos fazer? Qual que é o objetivo? Qual que é a tarefa de casa? Primeiro, avaliar. Nós precisamos ter uma avaliação contínua desses riscos. Por quê? Por que a gente chama hoje de avaliação contínua? Desde a revisão da NR17, que houve essa mudança e trazer uma avaliação preliminar de ergonomia, a avaliação se tornou contínua no conceito de ter dinamismo às atividades do ambiente de trabalho. A gente sabe que um turno tem uma demanda, outro turno tem uma demanda, o colaborador ele aceita uma demanda de uma forma, outro grupo de trabalhadores aceitam demanda de outras formas. Então, muito nesse sentido, a nossa avaliação ela se torna contínua. Então, nós precisamos estar atentos às mudanças do ambiente de trabalho, às mudanças do modo operatório de trabalho, para que nós possamos estar sempre atualizados na nossa avaliação preliminar de ergonomia, na nossa AEP, tá? Então, a forma de avaliação, a forma de atuar, né, dentro da NR1, ela está muito focada na avaliação ergonômica preliminar, contemplando os riscos, fatores psicossociais, incluindo no PGR e no inventário de risco da empresa. Tá? Então, essa avaliação ela é contínua. Por isso que toda empresa, a maioria das empresas, não toda empresa, a gente vai até falar um pouquinho disso para frente, tem empresa que não é obrigada a ter o PGR, mas ela vai ser obrigada a fazer a avaliação dos fatores de risco psicossociais. E aonde que essa avaliação vai estar evidenciada? Na EP. Tá? Então, empresas que não precisam ter PGR, nos termos da NR1, elas precisam evidenciar os riscos mesmo assim, porém na EP. Tá joia? Na avaliação ergonômica preliminar, num documento comum. Tá? E aí a gente já está falando de documentação, nós estamos falando aí da elaboração e manutenção de documentos de gestão de riscos, no PGR, no GRO, no inventário de riscos ocupacionais, aonde a empresa vai ter o gerenciamento de uma visão mais ampla dos seus riscos ocupacionais direcionados à atividade. Tá? Então, nós já estamos bem habituados a ter esse conceito, profissionais de ergonomia, profissionais de segurança do trabalho, que precisam se adequar a essas normas, formas de gestão de riscos ocupacionais, nós precisamos ter essa atenção nas próximas avaliações ergonômicas, tá bom? Nós precisamos trazer toda a nossa visão de inventário de riscos, de perigo, de acordo com a matriz de risco da empresa que nós estamos atendendo, tá? Então, eu tenho que conceituar a minha análise ergonômica dentro da severidade, da probabilidade de um risco que já foi definido em matriz de gerenciamento de risco ocupacional, no PGR. É muito bom a gente estar atento para isso. E vocês vão ver o porquê quando a gente for falar sobre ambiente de trabalho e sobre o que vai ser pedido, o que vai ser fiscalizado no final desse webinar. Tá? A empresa também deve prevenir esses fatores de risco, implementar programas de saúde mental dos trabalhadores, para buscar reduzir os problemas como ansiedade, depressão e estresse. Entendam já esse conceito, tá, gente? Ansiedade é uma consequência. Depressão é uma consequência, é aquela lesão, é o que vai causar no indivíduo. Tá? O que nós precisamos identificar não é a ansiedade no ambiente de trabalho, é o que causa essa ansiedade. São os perigos, os fatores e as fontes de risco e a causa desse último problema, que seria já ter o sofrimento mental do trabalhador. Tá? Evidenciar, criar evidência nas ações realizadas e o impacto na saúde mental. Esse item é um item muito estratégico que a gente vai mostrar como nós podemos fazer isso mais à frente. Tá? Então, a gente vai falar desse tópico em específico também um pouco mais adiante, quando a gente for falar sobre evidências, sobre planos, sobre estratégias de mitigação do risco. Tá? E, principalmente, estar preparado para a fiscalização, que acontece a partir de 26 de maio. Tá? E aí eu já até trago um termo de vários webinars que nós acompanhamos. Essa fiscalização, ela acontece no dia 26? Não, pela própria consolidação da lei de trabalho, sobre qualquer mudança de texto, aí, como eu falei anteriormente, a NR1 ela sofreu mudança textual, inclusão de novo texto, a gente tem 90 dias após a primeira fiscalização.
Então, a gente tem a premissa das 2 visitas, né? O pessoal que já lida com essa condição, nós temos a primeira visita do ambiente de trabalho, onde vai ser uma visita orientativa do fiscal, auditor de trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, para te orientar. Aí você vai ter 90 dias para se adequar. Então, a gente está falando de começar a ter essa preparação para maio de 2025, que é menos de 60 dias daqui para frente, né? E a gente chegar em junho de 2025, já com a documentação toda pronta, e aí sim pode ser, a partir de junho, pode ser lavrado um termo de autuação. Bom? Nos termos da NR17, o que nós temos que avaliar no ambiente de trabalho? Primeiro, função e a expectativa desse trabalhador, ou seja, se ele sabe, se ele conhece da atividade, quais são as expectativas, autonomia, as demandas de trabalho, se elas estão de acordo com o ambiente de trabalho, se elas estão de acordo com o perfil fisiológico dessa pessoa, psicossocial também, tá? O trabalho e ritmo de trabalho, tá? As demandas, as metas, tudo isso são continuidade das nossas avaliações ergonômicas que a gente já considerava fatores cognitivos, tá? Porém, o Wisner traz muito bem para a gente essa questão de que a gente não consegue avaliar só o fator cognitivo sem levar em consideração o fator psicossocial, tá? Então, nós precisamos ter essa ideia do fator psicossocial, como esse trabalhador lida com as questões de demanda de trabalho, de ritmos de trabalho, da segurança e desemprego, do trabalho precário, tá? Das horas de trabalho e, principalmente, gente, das mudanças de gestão organizacional. Muitas vezes a gente tem mudanças de cadeira, mudanças de cultura, fusão entre empresas, e a gente precisa estar atento à sensação dos trabalhadores em cima dessa insegurança. Tá? É muito comum acontecer problemas de clima organizacionais frente a uma mudança que está próxima de acontecer. Tá? Porque, às vezes, você tem muitas empresas com uma cultura diferente, uma cultura oriental, uma cultura europeia, comprando pequenas empresas ou adquirindo parcelas de pequenas empresas aqui no Brasil e tentando trazer essa cultura para dentro do ponto de produção. Tá? Então, essa cultura, muitas vezes oriental, ela tem um choque com a cultura brasileira, tem um choque com a cultura americana, que vai trazer esses constrangimentos, né? Essa alta demanda, essa produção enxuta. Então, a gente está falando de itens produtivos do ambiente de trabalho totalmente fidelizado com aquilo que nós esperamos e tenhamos como expectativa de execução do ser humano, dos fatores humanos no ambiente de trabalho. Tá? Então, outro item importante é considerar o ambiente de trabalho, os equipamentos, as tarefas perigosas. Então, nos termos da NR17, nós precisamos considerar o quê? Equipamentos. Se eu tenho um equipamento, se eu vou lidar com uma máquina perigosa, se eu estou lidando com uma máquina que eu não conheço, se houve essa mudança de tecnologia, nós estamos falando aí da indústria 5.0, como que nós vamos entrar com equipamentos altamente qualificados sem qualificar o nosso time? Então, entender se ele tem capacidade de lidar com esse ambiente de trabalho inovador dessas tecnologias que estão inundando, assim, trazendo uma chuva de coisas interessantes para o ambiente de trabalho, mas nós sabemos que a nossa população trabalhadora está cada vez mais velha, uma faixa etária mais avançada. A gente tem uma retenção de trabalhadores no ambiente fabril com uma faixa etária mais avançada. Então, nós temos que entender qual é a aceitação desse público a esses novos equipamentos, a esse novo ambiente de trabalho também, que a gente tem que considerar o espaço, limitação, ruído. Nós já sabemos que tem algumas avaliações psicossociais que são inertes à própria atividade, como trabalho em altura, espaço confinado, esse tipo de coisa, tá? Mas nós precisamos entender isso também, como é que isso funciona na ergonomia. Quando nós estamos avaliando o ambiente de trabalho, como que a iluminação precede o risco psicossocial, tá? Trabalhos noturnos, ambiente de galpão, onde eu tenho risco de animais peçonhentos, risco de assalto, né? Então, a gente tem todo esse ambiente que tem que ser avaliado como tarefas, como ambiente de trabalho. Os recursos desse ambiente de trabalho, o que ele tem de ferramenta para executar a tarefa? Tá? Muitas vezes a gente está entendendo que o colaborador consegue fazer aquela atividade, mas dentro do famoso jeitinho brasileiro. Ele dá um jeitinho para poder fazer a tarefa, porque ele tem que entregar aquilo dentro do tempo. Olha o fator psicossocial aí, né? Acontecendo de maneira muito explícita. Tá? Então, os recursos têm que estar condizentes com atividades do ambiente de trabalho. E, lógico, as condições
do trabalho, se é exposto a frio, se é exposto a calor, se tem uma altura, ou seja, os perigos envolvidos na própria execução de tarefas. Né? Eu posso citar aqui trabalhos que todo mundo conhece, como instaladores de rede de telefonia, que vão subir em poste no meio do trânsito, né? Muitas vezes numa via muito movimentada, e olha o risco de fator psicossocial aí ligados às condições e o ambiente de trabalho, que nós precisamos estar atentos dentro dessa avaliação. Tá? E, claro, os fatores sociais, as relações interpessoais, os modelos de liderança, a cultura do ambiente de trabalho, o reconhecimento, o desenvolvimimento profissional, se essa empresa tem um plano de desenvolvimento interno, como que isso acontece, se existe um plano de desenvolvimento de carreira também dos próprios trabalhadores, ou se ele vai entrar como operador de produção e vai sair como operador de produção, tá? Como que isso é feito, como isso é gerenciado, quais são as pessoas, como que acontece o planejamento e desenvolvimento interno da empresa, é uma prova, é um fato, como que isso acontece, ou seja, está dentro da nossa atribuição como avaliação, nos termos da NR17, de avaliar a organização, como que ela lida com a supervisão, a civilidade e o respeito, o equilíbrio de vida e trabalho, a violência no trabalho, o assédio e as intimidações e também as vitimizações. Colaboradores que se vitimizam diante de uma equipe, se entender como que isso está trazendo, qual forma que nós estamos lidando com essas situações e o que nós precisamos entender, tá? Então, no aspecto social, pessoal, fica muito bem representado pela ISO 45003. Né? Eu vou falar disso mais um pouco à frente, eu vou falar o que é essa 45003, nós vamos trazer aí uma avaliação sobre todas essas condições, como que a 45003 vem, que ainda é uma ISO que não tem tradução para o Brasil, mas ela serve de orientação, tá? E já a NR1, e não só a NR1, mas o manual de impacto das alterações da NR1, eu vou falar dele um pouquinho para frente aqui, que foi publicado pelo governo federal, ele já cita 45001. Então, a gente também precisa entender como que esses aspectos estão ligados e devem ser gerenciados na 45001 dentro dos fatores humanos. Então, quando a gente fala de fatores humanos, nós precisamos também entender o aspecto social daquela organização, tá? Então, quais são as estratégias? Como que a gente faz o processo de identificação dos riscos psicossociais? Primeiro, a organização ela tem que entender se ela precisa de uma ajuda especializada. Ela tem que olhar para dentro de si e falar assim, poxa, eu preciso de um profissional que vai me ajudar a identificar esses fatores de riscos psicossociais. Tá? Essa organização pode ser um terceiro, pode ser uma empresa de consultoria, pode ser uma empresa de engenharia de segurança do trabalho, pode ser uma empresa que vai ajudar a organização, uma ajuda especializada a identificar esses riscos psicossociais. Tá? Em segundo momento, a organização tem que levantar os dados pertinentes à organização. Processo produtivo, perfil populacional, clima organizacional, tudo que nós falamos sobre esses aspectos agora que nós citamos nos termos da NR17. Tá? Muito importante para quem for conduzir esse processo na empresa, estar atento aos dados relativos à saúde do trabalhador, às análises de acidente. Por que eu falo de análise de acidentes? Né, meus amigos engenheiros de segurança que estão nos vendo aqui agora, é muito comum durante a análise de acidente a gente falar assim, erro humano. Esse erro humano, será que não é um fator psicossocial? Por que está acontecendo o erro humano? Tá? Então, é muito interessante a gente ter essa visão dentro da organização de que o erro humano pode ser um fator psicossocial, que está inerte à atividade. Tá? Então, os históricos de abordagem anteriores, como que foi feito a pesquisa de clima, as mudanças de supervisão, os históricos de adoecimento. Então, é muito importante construir esse contexto de risco de fatores psicossociais. Tá? Porque, como a Cris citou no início do nosso webinar, nós estamos tendo uma chuva de adoecimentos relacionados à saúde mental.
mas muito no intuito da gente começar a reconhecer isso no ambiente de trabalho, a dar importância e dar voz a problemas como assédio, a problemas como altas demandas, altas metas, a problemas de reconhecimento. Então, nós começamos a dar voz a essa identidade dos trabalhadores e reconhecer que esses, de fato, são riscos que estão inertes às atividades em algumas organizações, tá? E eu acho que uma estratégia muito importante e muito assertiva das organizações é definir inicialmente uma área piloto, né? Não querer traçar um plano estratégico para toda a empresa nesse primeiro momento, é definir uma área piloto, trabalhar aquela área piloto, definir as estratégias, reconhecer o ambiente e ver, olha, aqui nós erramos, nós pecamos nisso, vamos corrigir para as outras e demais áreas. Então, definir uma área piloto é muito estratégico para uma organização, para que ela não possa errar em todo o processo, mas sim estar mais assertivo, conhecendo o seu ambiente de trabalho mais seguro, tá? Terceiro item, que eu acho que é muito estratégico, é checar os critérios da matriz de risco do PGR, a severidade, a probabilidade, as ocorrências. Quando nós começarmos a avaliar o risco, eles têm que estar conversando com a severidade da matriz de risco. Eu tenho que entender que um problema de assédio moral, eu tenho que dosar ele como baixo, como moderado, como alto, isso tem que estar identificado lá dentro do PGR, tá? Demandas de trabalho, se eu tenho uma alta demanda, uma sobrecarga mental alta, eu tenho que dizer que aquela sobrecarga mental, ela existe, mas a empresa, ela, dentro da avaliação do ergonomista, da análise ergonômica preliminar, ela deu um risco relativo, ou moderado, ou levemente, ou moderadamente prejudicial. Mas quando a gente coloca na probabilidade, o risco final daquela sobrecarga mental de trabalho, ela vai abaixar. Quando eu considerar os meus fatores de controle daquele risco, ele vai considerar mais baixo. Então, é muito inteligente da nossa parte considerar e checar essa matriz de risco do PGR para adequar as nossas ferramentas a como que nós trabalhamos. De que forma que nós fazemos isso? Imaginem que a maioria das ferramentas de ergonomia, pessoal, eles tratam simplesmente três níveis de risco: verde, amarelo e vermelho, ou seja, baixo, moderado e alto. E aí você tem uma matriz de risco que você vai ter que reconhecer numa matriz de risco nível 5, onde ele vai falar o que é tolerável, levemente prejudicial, moderadamente prejudicial, prejudicial e altamente prejudicial. Então, como que você transforma essa informação de uma ferramenta ergonômica que você aplicou, que tem só 3 níveis de risco, para um nível de risco 5, para a sua matriz de PGR? Então, é muito importante que esse item seja um item de planejamento da sua análise ergonômica do trabalho, de planejamento da sua adequação da NR1. Eu tenho que entender como que a minha matriz de risco se aplica aos fatores de risco, aos fatores de riscos psicossociais, tá? E, por último, definir os critérios de avaliação de riscos, as ferramentas. O que nós vamos usar como ferramentas, tá? As ferramentas têm que ser ferramentas identificadas, cientificamente comprovadas, ou seja, eu tenho que ter um histórico dessa ferramenta, tá? Então, muito cuidado com aqueles oportunistas que falam assim, eu tenho uma ferramenta que eu criei de fator de risco psicossocial. Essa ferramenta, pessoal, se ela não for validada, ela não serve, tá? Ela tem que ser uma ferramenta que é uma ferramenta reconhecida internacionalmente. Isso é uma recomendação do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Como que nós vamos fazer essas avaliações, então? Como que a gente vai aplicar essas ferramentas no ambiente de trabalho? Primeiro, como a gente já falou, é a AEP, avaliação observacional das condições de situações de trabalho, incluindo a entrevista com o trabalhador. Gente, é muito importante e é foco dessa mudança regulatória que a gente tenha de forma muito implícita nas nossas avaliações a participação do trabalhador, tá? A voz do trabalhador, tá? Outro ponto, outra forma de avaliação é usar pesquisas padronizadas, parametrizadas. Tá? O que quer dizer uma pesquisa parametrizada? Eu tenho que definir dentro do meu ambiente o que eu vou usar como pesquisa a minha população. Eu posso tirar pessoas que estão há menos de 6 meses na empresa, porque não vai ter uma valorização tão grande do clima organizacional. Eu posso tirar trabalhadores que estão afastados, que estão se queixados. Então, tem que parametrizar.
Tá? Então, não é simplesmente pegar uma pesquisa e sair falando para todo mundo, 100% tem que falar, 100% tem que trabalhar, eu tenho que ter parâmetros, eu tenho que definir critérios para poder utilizar da maneira mais assertiva os resultados dessas pesquisas que são aplicadas no ambiente de trabalho. Eu posso também usar de fatores como oficinas de moderação, e isso é muito comum quando nós, ergonomistas, vamos para o ambiente de trabalho para entender se o modo operatório é igual para todo mundo. Porque eu tenho um posto de trabalho onde vai passar 10 pessoas, cada um vai fazer de uma forma. Então, eu tenho que entender se todas aquelas atividades que são realizadas no momento que eu avaliei é replicada para todos. Então, eu posso fazer uma oficina com todos os trabalhadores para entender a voz de todos eles sobre os pontos do ambiente de trabalho, sobre a forma de organização do trabalho, sobre a supervisão, sobre a liderança, sobre o apoio, sobre o assédio, sobre o bullying. Então, essas oficinas de moderação, ou seja, com a presença de um profissional moderador, e aí sim pode ser muito utilizado dentro do profissional de psicologia no ambiente de trabalho, pode ser muito utilizado dentro das nossas conversas, das salas de liderança, nas pesquisas de satisfação de clima, tá? E principalmente, pessoal, a voz desses fatores psicossociais para a empresa tem que vir de pessoas especializadas, tá? Então, atendendo aí ao subitem 1.5.4.4.2.1 da NR1, avaliar os fatores psicossociais de uma forma relacionada às condições do trabalho, tá? Então, essa avaliação, essas 4 formas de se avaliar, têm que estar relacionadas às condições de trabalho, tá bom? Quando a gente fala de ferramentas, vou tomar uma aguinha aqui também, dá licença, gente. Quando nós falamos de ferramentas, eu trouxe aqui top 5 de ferramentas em avaliação de fatores de risco psicossociais, tá? São as ferramentas mais comentadas nos grupos de técnicos de estudo, são as ferramentas mais avançadas para a identificação e são ferramentas cientificamente comprovadas, tá? O Job Stress Scale, que é o JSS, que vai avaliar o estresse ocupacional com base no modelo demanda-controle. O que eu estou pedindo para o cara fazer e como que ele recebe essa informação, tá? E também nesse modelo do Karasek, que é muito importante, que é uma pesquisa mais avançada, que é um momento de entrevista mais alongado com o trabalhador. Então, o Job Stress Scale está sendo muito utilizado para avaliar o estresse ocupacional. Entendam, pessoal, estresse é o sentimento. O que causa o estresse que é o que eu estou avaliando, tá bom? O questionário COPSOC, que eu acho que todos aqui já ouviram falar sobre o COPSOC, principalmente quando surgiu esse boom da NR1 de fatores psicossociais, porque já é um questionário amplamente utilizado para avaliação psicossocial, tá? E aí a gente vai falar exatamente sobre essa diferença de avaliação psicossocial para avaliação dos fatores de riscos psicossociais. Tá? O que o COPSOC faz? Ele mede diferentes dimensões psicossociais, como demandas emocionais, suporte social, equilíbrio trabalho e vida, tá? O Ergos Carga Mental e o NASA, eles têm o mesmo embasamento de entender a avaliação de carga mental no trabalho, tá? O Ergos, ele tinha muita aplicação, a gente já utilizava ele para avaliação de fatores cognitivos, tá? E o NASA também não é diferente, a gente já utilizava. O ERI, que é o Elford Reward Imbalance, ou seja, ele analisa o equilíbrio entre o esforço e recompensa do trabalho. O EHS Indicator Tool, que vai fazer a avaliação que foi desenvolvida pela Health and Safety Executive para avaliar os fatores também de estresse no trabalho, porém ele tem uma avaliação de apoio social um pouco mais inerte, um pouco mais intrusiva no ambiente de trabalho do que o Job Stress Scale, tá? E principalmente o PROART, que é um protocolo de avaliação de risco social no trabalho, que vai avaliar 4 dimensões: a organização prescrita no trabalho, o estilo de gestão, o sofrimento patogênico e os danos psicossociais, tá? Muito importante, pessoal, se capacitem, procurem entender como a aplicação da ferramenta, saídas das ferramentas. Por quê? Quando a gente fala ferramenta, a gente tem que lembrar aquele conceitozinho da mecânica. Chave de fenda não abre parafuso Phillips. Chave Phillips não abre parafuso hexagonal. Então, a ferramenta ela serve para aquele efeito. Eu tenho que ter a identificação do risco para usar a ferramenta correta para avaliação.
Então, essa é a principal estratégia e nesse conceito eu gostaria de trazer exatamente esse item para vocês. Ferramenta ela deve ser utilizada para avaliação do risco de maneira assertiva. Então, eu tenho que saber para que eu estou utilizando e qual é a saída dela, tá certo? Quando nós fizermos todas essas avaliações, a gente vai ter que transpor esses riscos psicossociais avaliados no ambiente de trabalho para o inventário de risco, para o PGR, PGRO. Então, a carinha do GRO vai ser mais ou menos essa. Então, a gente tem aqui, inspeções do ambiente de trabalho, tá? Eu trouxe aqui até o exemplo de uma inspeção de qualidade, tá? O indivíduo fica sentado à frente de um tanque de imersão, onde ele vai avaliar a qualidade daquele produto, tá? Se tem um vazamento, pode ser um tubo, pode ser um motor, pode ser o aparelho de ar-condicionado. Então, eu tenho que entender se aquela vedação do produto está ok. Então, ele fica ali de frente ao tubo para ver se tem algum vazamento. Eu tenho um problema de ergonomia relacionado à monotonia, que pode causar estresse físico e ou psíquico. Então, eu tenho que trazer isso para dentro da minha avaliação, tá? Então, eu tenho que qual é a legislação aplicada, os controles de engenharia. Então, isso tem que estar muito conceituado. Por isso que é importante eu conhecer o PGR, conhecer a matriz de risco dessa organização, para eu poder traçar a minha estratégia de avaliação ergonômica preliminar. Tá certo? Pessoal, não confundam a avaliação de fatores psicossociais com a avaliação psicossocial. É necessário observar que a distinção entre fatores psicossociais como componente e elementos a serem avaliados pelo médico no ambiente de exame clínico e a avaliação psicossocial, quando o procedimento é definido e normatizado pelo Conselho Federal de Psicologia. Tá? Em verdade, definir que o médico considere fatores psicossociais nos casos dos itens 20, NR33 e NR35 citados, NR que imputam ao médico o dever de se atentar sobre tal aspecto, incluindo seu exame clínico, instrumentos ou técnicas que sejam capazes de avaliar a real aptidão do trabalhador. Então, quando eu estou falando de avaliação psicossocial, que já tem um reconhecimento de um risco no ambiente de trabalho, nós estamos falando de aptidão do trabalhador àqueles riscos inertes à atividade. Então, quando eu falo de trabalho em altura, quando eu falo de trabalho em espaço confinado, e essa vai ser uma ferramenta nossa de regulamentação, de regulação desse risco. Então, dentro das nossas avaliações, se nós identificarmos que existe uma sobrecarga mental e que eu preciso de uma avaliação psicossocial para saber se o cara está apto a estar exposto àquela sobrecarga mental, isso vai constar no PCMSO dele. Então, olha a integração aí da NR1, da NR17, da NR7 e da NR9. Então, é por isso que nós precisamos ter essa ideia de que a avaliação psicossocial, hoje desempenhada como exame complementar para aptidão, ela não é o que nós precisamos para a identificação dos fatores de risco psicossociais. Tá certo? Então, para a gente não confundir, tá? Um mapa mental bem legal. E aí eu vou trazer aqui o meu grande mestre, Fábio Arruda, que foi quem desenvolveu isso aqui para mostrar de maneira clara, com a implementação, qual é o foco que nós precisamos dar, tá? Quando nós estamos falando de fatores de riscos psicossociais com foco no indivíduo, eu estou considerando a NR20, NR33 e NR35. A gestão dela é no PCMSO. Ela vai ser realizada junto com o médico do trabalho, essa gestão do médico do trabalho, e essa avaliação psicossocial ela é exclusivamente realizada pelo psicólogo, está dentro das atribuições da psicologia, do Conselho de Psicologia, tá certo? Então, a sistemática dela é trazer uma avaliação da aptidão do trabalhador através de exames clínicos e anamnese, exames complementares para emissão do ASO, ok? Quando eu estou falando de ambiente de trabalho, eu tenho um foco nos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, NR1 e NR17. A gestão desses riscos será feita no PGR e no GRO. A organização ela deve designar profissionais competentes para realizar análise, preferencialmente de uma equipe multidisciplinar. Então, nós podemos traçar um objetivo conduzido pela própria organização, onde eu tenho uma equipe multidisciplinar que tem uma assertividade para poder
conduzir esses riscos psicossociais. Porém, esses riscos psicossociais são gerenciados no PGR. Então, eles precisam ser identificados como severidade, como probabilidade, como as atividades que eu preciso para mitigar esse risco, traçar um plano de ação estratégico e evidenciar isso tudo. Tá bom? Qual profissional que está mais capacitado a realizar essas atividades? E aí, por isso que eu falo que a gente tem que ter muito cuidado. Como nós falamos, esse processo, por indicação do Ministério do Trabalho e Emprego, deve ser realizado por meio da avaliação preliminar de ergonomia, da avaliação ergonômica preliminar, tá? E aí eu trouxe 2 orientações técnicas da Secretaria de Instrução de Trabalho, onde fala que o PGR é de responsabilidade da organização, os riscos evidenciados têm que ser documentados com data e assinatura dos seus responsáveis. E o que quer dizer isso? Eu tenho um PGR e os riscos que vão compor esse PGR, eles estão evidenciados em outros documentos, que podem ser uma avaliação ergonômica do trabalho, que pode ser um PPRA, que pode ser um um PCMSO, ou seja, eles estão levantados em outras documentações, que cada documentação dessa tem um profissional responsável. Uma pessoa que vai conduzir essa avaliação e vai assinar essa responsabilidade sobre aqueles riscos evidenciados, tá? Esse profissional, de acordo com essa orientação técnica da Secretaria de Instrução Normativa de Inspeção do Trabalho, esse profissional deve ter um conhecimento técnico condizente com as complexidades de perigos e riscos existentes, tá? Então, se a organização entender que eu preciso que eu vou dar continuidade com a avaliação do psicólogo, que eu vou dar continuidade com a avaliação do médico, que eu vou dar continuidade com a avaliação da engenharia do trabalho ou com um ergonomista, entenda que todos têm que ter a capacitação para responder por aquele risco existente no ambiente de trabalho, tá? Então, como eu falo também, eu trouxe aqui também uma nota técnica de 2016, que é até anterior às revisões da NR17. A ET é um laudo e ela compõe o inventário de riscos do PGR, tá? Então, a responsabilidade formal do conteúdo dos riscos que compõem ergonomia no PGR é do ergonomista. Por quê? O único profissional que pode fazer a ET é quem tem um profissional que tem um conhecimento específico em ergonomia. Então, eu posso usar o psicólogo para me ajudar a reconhecer alguns riscos psicossociais, que estão relacionados à liderança, que estão relacionados a assédio, que estão relacionados ao reconhecimento, que muitas vezes eu vou ter uma barreira ali de conhecimento técnico do profissional de fisioterapia ou de medicina, eu quero passar isso para o profissional de psicologia, ótimo, ele é uma equipe multidisciplinar, tá? Então, isso que nós temos que entender. Porém, a análise ergonômica do trabalho, ela só pode ser assinada por um profissional de nível superior com avaliação específica e formação de especialista em ergonomia e fisioterapia do trabalho. Ok? Falando sobre fiscalização, a gente já está assim, em 5 minutos para a gente terminar. Tá? O objetivo fundamental aí, com base na atuação, que seja sobre o problema principal. Lembra quando eu falei com vocês que nós tínhamos um problema regulatório, que a NR1 precisava ser revista por um problema regulatório? Então, o objetivo dessa regulamentação nova é, com base em todas as atuações que foram feitas de 2018 até junho de 2023, o principal problema é aumentar a efetividade do processo de identificação de perigos e riscos. Olha como é importante a gente entender, identificar de maneira assertiva severidade, probabilidade, os perigos e o risco da organização, tá? Então, essas mudanças da NR1, o principal objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego, isso está no relatório da análise de impacto regulatório, disponível no gov.br pelo Ministério do Trabalho e Emprego, é trazer maior clareza para a NR1, contribuir para a capacitação dos profissionais de SST e estimular a gestão de SST nas organizações, tá? Com isso, as principais irregularidades que nós tivemos no ambiente de 2018 até 2023 foram organizações que não tinham plano de ação, que não conseguiam identificar os perigos, possíveis lesões e agravos à saúde, que estavam em desacordo com a NR1,
organizações que não implementavam o PGR, organizações que tinham inventário de risco em desacordo com o requisito 1 da NR1, tá? 1.5, organizações que não implementavam as medidas de prevenção de acordo com a classificação de risco. Então, olha só, foram 199 tipos de irregularidades diferentes. 50,19% das ações fiscais relacionadas à NR1 foi detectada pelo menos uma irregularidade, com base na NR1. Então, o que o sistema auditor da Secretaria de Inspeção do Trabalho identificou? Eu tenho problema de conhecimento, eu tenho problema de redação, eu tenho um problema de abrangência, as pessoas não estão entendendo o que é classificar um risco, principalmente o risco psicossocial. Eles não entenderam, então nós precisamos revisar a norma e dar um novo conceito a essa norma. Então, as consequências principais de ter essa norma sem essa revisão é uma baixa efetividade no processo de perigos e avaliação de riscos para adoção de medidas, tá? Como principal causa, várias lacunas sobre requisitos, falta de clareza para estabelecer a severidade das lesões e agravos à saúde. Olha como isso é importante entender o motivo, porque vai ser o que vai ser avaliado. O impacto dessas alterações vai ser na saúde mental dos trabalhadores, a inclusão desse risco psicossocial, para reconhecer a saúde mental dos trabalhadores e identificar ele no ambiente de PGR, tá? Trazer um ambiente de trabalho de mais saudável e seguro para todos, reduzir os prejuízos econômicos devido à saúde mental dos trabalhadores e, principalmente, cumprir os requisitos legais, estar menos expostos à fiscalização, tá? Então, o que vai ser cobrado? PGR, critérios de avaliação do ambiente de trabalho e do risco, evidência de participação dos trabalhadores, NR17 junto na AEP para compor o risco dentro do PGR. Tá? As fiscalizações vão cobrar também um plano de ação com sugestões eficazes correlacionadas com os riscos evidenciados, ou seja, eu preciso entender, bater um cara crachá, o risco está aqui, a ação está aqui, o meu resultado é esse. Tá? Ações concretas e assertivas aos riscos identificados e, principalmente, ferramentas científicas comprovadas e utilizadas com seu devido propósito. Tá? E aí eu chamo a atenção para esses 3 pontos, que é a NR17, a evidência da participação dos trabalhadores e o PGR. São os pontos mais importantes para que a gente tenha uma assertividade na fiscalização e na nossa implementação da NR1. Tá? Para compor o nosso PGR, o que a gente fala de 45.001 é que esses requisitos da 45.001, que são referências internacionais, elas estão em paralelo com as revisões da NR7, NR9 e NR17, por serem normas gerais mais impactadas pela revisão da NR1, tá? E a ISO 45003, só para trazer isso para vocês, ela é para a gente aqui a primeira norma internacional que fornece diretrizes específicas para a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Ela complementa a ISO 45001, que trata a saúde e segurança ocupacional, ao focar na saúde psicológica dos trabalhadores. Então, gente, nós temos principalmente olhar para a NR1, mas com um conceito de gestão da 45.003, para a gente atender a 45.001. Então, é muito estratégico que nós tenhamos toda essa diretriz global de NR1 adaptada a essas práticas do contexto brasileiro, né? Enquanto a 45.003 oferece essas diretrizes globais, nós temos a NR1 que traz para o contexto brasileiro, tornando obrigatório para as empresas juntas apresentarem um avanço significativo da promoção do ambiente de trabalho mais seguro e produtivo, tá? Então, de forma bem estratégica, algumas boas práticas referentes à tecnologia, a gente ter plataformas e aplicativos que monitorem o bem-estar dos funcionários, workshops e palestras que podem trazer assim, eventos que abordem temas como a importância da saúde mental. Então, um planejamento inicial seria você trazer um ambiente educativo para o seu ambiente de trabalho, para que você esclareça para as pessoas o que é saúde mental, esclareça para as pessoas a importância disso no seu ambiente de trabalho. Tá? Ter apoio psicológico, oferecer sessões de terapia, aconselhamento e apoio emocional para os trabalhadores da sua organização, como que eles vão enfrentar esse estresse, ansiedade e outras questões que estão relacionadas ao trabalho. Programas de well-being,
Programas que promovam bem-estar mental e emocional dos funcionários, que incluam atividades como mindfulness, meditação, exercícios de relaxamento, tá? Treinamentos, tá? Muito importante a questão de treinamentos, que a gente precisa entender como os trabalhadores têm que lidar com essas sensações de estresse. E aí a gente está falando não só dos colaboradores, mas de profissionais líderes, supervisores, diretoria, para eles entenderem qual a importância de cuidar da saúde mental dos seus liderados, tá? E principalmente avaliações organizacionais, como para melhorar esse clima organizacional, reduzindo esses fatores que vão contribuir para esse público, tá? Então, pessoal, de maneira muito abrangente, eu tentei trazer aqui para vocês um pouco da nossa estratégia para traçar um caminho assertivo, eficaz e seguro para esse atendimento dessas ações da NR1. Tá joia? Eu espero que todos fiquem aí felizes e saiam um pouco mais esclarecidos das questões da NR1. Tá? Se tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Pode ter certeza que é o que mais tem, viu, Elmar? Tem bastante pergunta aqui. E o Elmar trouxe pilares assim, super importantes para a gente entender, né, como que a gente deve agir. Então, ele trouxe aí todos os pilares que você precisa agir aí na sua empresa. Então, eu vou responder algumas perguntas aqui, né, que o pessoal está perguntando. O pessoal está querendo muito o conteúdo que você trouxe. É possível disponibilizar para o pessoal está super interessado e gostou bastante do conteúdo. Que bom, fico muito feliz. É bom lembrar para o pessoal, né, Cris, que nós vamos tomar nota das maioria das perguntas aqui e vamos responder diretamente. Então, se você ainda tem alguma pergunta, pode colocar aqui, que se a gente não conseguir responder nesse momento, a live vai ficar disponível no canal da Bicorp no LinkedIn, né? E a gente vai tentar o máximo possível responder diretamente para você, em formato de texto ou numa mensagem, tá? Da melhor forma possível. E aqui já estou vendo aqui uma pergunta, se me permite. Claro, pode falar o nome aqui que eu trago aqui para a tela, que a gente consegue trazer. Vou exibir algumas outras aqui também. Foi do professor Edson Xavier Rocha, né? Que trouxe aqui para a gente que COPSOC ele é uma ferramenta validada e não precisa ser psicólogo para aplicar. Exatamente, tá? Como a gente falou, professor Edson, todas as ferramentas, inclusive que a gente citou aqui, são ferramentas que são inertes à avaliação do ambiente de trabalho. Nós precisamos ter conhecimento sobre as saídas e o formato de aplicação do COPSOC, tá? Então, a forma de aplicação, a forma que nós trazemos isso dentro do ambiente de trabalho e reconhecer essas saídas do COPSOC, é muito importante que a pessoa tenha conhecimento sobre as ferramentas que vão ser utilizadas, tá? Ótimo. Tem uma pergunta aqui da Maiara, vou exibir aqui, que ela perguntou o seguinte: na empresa que atuo, temos contratos CLT e PJ. Essas obrigatoriedades são apenas para CLT ou todos entram na avaliação? Bom, Maiara, muito obrigado pela sua pergunta. Isso traz até um ponto específico para a gente discutir aqui, tá? Que são diversos segmentos de empresa, tá? Quando a gente fala da organização, é tudo aquilo que está dentro de um contexto do seu ambiente de trabalho, tá? Se eu tenho um contrato CLT, eu tenho que me preocupar com essas atividades, tá? O contrato PJ, é importante que você peça para o próprio colaborador que está ali como PJ, que ele tenha um plano estratégico para lidar com esse reconhecimento da atividade dele. Vou te dar um exemplo bem simples. Se eu tenho uma empresa que presta serviço dentro da minha empresa, a própria NR17, a própria NR7 e a própria NR1, ela pede que essa obrigação se expanda para as prestadoras de serviço. Tá? Então, se você tem um prestador de serviço, ele tem que ter um plano de avaliação e, como a gente comentou, mesmo que ele não seja obrigado a fazer um PGR, ele deve evidenciar esses riscos na análise ergonômica do trabalho, na análise ergonômica preliminar. Esse é o documento que ele tem que apresentar para você referente às atividades que ele presta dentro da sua empresa. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui da Bárbara Oliveira, vou colocar aqui também, que ela pergunta o seguinte: podemos incluir questões relacionadas à saúde psicossocial na pesquisa de clima da empresa ou precisa ser algo específico?
Pode. A pesquisa de clima da empresa, ela é uma ótima ferramenta para entender como que os profissionais lidam com a liderança, lidam com o assédio, lidam com o bullying, tá? Tanto da liderança quanto dos próprios colaboradores, tá? Nós, ergonomistas, sempre que a gente vai lidar com algum projeto novo, vou dar um exemplo que eu passei bastante, eu acho que muita gente deve ter visto isso, né? Quando você vai colocar um ambiente novo e tal, por exemplo, um exoesqueleto, é muito comum, quando você está lá com uma coisa nova no ambiente de trabalho, um colega de trabalho chama, o Robocop, o Super-Homem, tá? Então, esses são momentos que a gente está vendo ali que está acontecendo um assédio, mas como é que é esse assédio no ambiente de trabalho? A gente está vendo que está sendo ligado a um novo, a uma mudança, a uma gestão de comportamento da equipe. Pode ser que aquela proposta que você está trazendo como melhoria não seja muito assertiva, porque o cara sofreu um momento ali de assédio que ele não te deu o feedback que você precisava, tá? Então, na pesquisa de clima da empresa, você pode sim colocar questões relacionadas à saúde psicossocial, mas lembre-se sempre, tá? Como a gente falou, pesquisa tem que ser parametrizada para ser válida, tá? Então, para alguns aspectos específicos, você precisa parametrizar, você não pode fazer com 100% das pessoas, principalmente se você está lidando com pessoas que estão afastadas do ambiente de trabalho ou que tiveram recentemente, que foram contratadas recentemente, alguns pontos dessa pesquisa não vai te servir como itens para compor o seu inventário de riscos psicossociais. Ótimo, perfeito. Respondida aí sua pergunta, Bárbara. Temos mais uma pergunta, bastante gente aqui com bastante dúvida. Vou trazer uma aqui da Patrícia. Não, peraí. Opa, Marlene. Ela disse o seguinte, né? Afastamentos por riscos psicossociais podem ser considerados no futuro como acidente de trabalho? Acidente de trabalho ou doença ocupacional, tá? Não digo, eu acho que isso depende muito do que a gente vai conduzir isso no futuro, tá, Marlene? Eu vejo hoje muito mais consideradas como doenças ocupacionais, e aí podem sim ser reconhecidas com aquele benefício tipo 91 do INSS, tá? Como doença ocupacional. O próprio burnout já pode ser reconhecido dessa forma, tá? Mas a gente tem que entender muito mais esse contexto de como isso vai ser regulado lá na frente pelo próprio Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Mas eu acredito que sim, eu acho que a gente vai ter sim um reconhecimento desses afastamentos diretamente relacionados ao ambiente de trabalho, e a gente vai ter uma preocupação enorme aí com o aumento de FAP, de SAT, pelo reconhecimento dessas ações. O que a gente tem que fazer é tomar medidas previdenciárias, né? Nós precisamos internamente na empresa ter muito cuidado e controlar esses atestados e afastamentos por fatores de riscos psicossociais e corrigir, né? Trazer as ferramentas corretas para mitigar esses riscos e, no futuro, a gente não ter esse reconhecimento de um burnout, ou de uma ansiedade, ou de um transtorno psíquico não relacionado, totalmente direcionado ao ambiente de trabalho. Ótimo. Vamos para a nossa última pergunta aqui para a gente encerrar o nosso webinar, que é do Jonathan, que ele pergunta o seguinte: como diferenciar questões psicossociais no âmbito da vida particular do funcionário com relação ao trabalho? Jonathan, essa é uma das principais dúvidas que permeiam a cabeça de nós profissionais de saúde e segurança do trabalho, tá? Eu acho que é muito por isso que você está perguntando. Tá? O que nós temos em vários fóruns de discussões são considerar as ferramentas corretas para se avaliar. Então, eu tenho ferramentas como a EFAL, que vai fazer uma avaliação dessa carga de trabalho referente ao âmbito de vida familiar dele. Ou seja, se os turnos de trabalho, por exemplo, impedem que esse trabalhador tenha um aproveitamento da vida social, ou seja, ele perca aniversário do filho, que ele não consiga estudar, ou seja, qual que é o impacto das questões de turno de trabalho no ambiente da vida particular dele? Ele consegue fazer esse planejamento de momentos de vivência social com a própria família, ou ele não consegue por conta do estado de alerta que ele fica em constante pela empresa. Tá? Então, a gente tem isso em algumas profissões, a gente tem isso nas questões de isolamento desse profissional. Tá? Às vezes, um profissional que está no ambiente de trabalho tão
tão controlado que se algo acontecer na família dele, ele não sabe, ele não tem condições de receber a notificação de que, ou seja, o filho está passando mal, a mãe está passando mal. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês, tá? Sem citar muito do exemplo, mas eu fiz a avaliação de um trabalhador que estava com uma queixa muito grande de dorsalgia nos ombros, tá? E você tinha algo de sobrecarga em ombros na atividade, mas que a gente já tinha avaliado que não era um risco tão grande. E ao fazer a entrevista com esse trabalhador, eu entendi que o problema dele estava sendo o impacto dos turnos de trabalho, que ele trabalhava durante o dia, ele não conseguia visitar o filho que tinha acabado de ser preso. Né? Isso acontece, a gente tem essas questões sociais no ambiente de trabalho, a gente precisa entender até quando nós podemos interferir nisso. Então, um dos pontos que nós tratamos essa dor desse trabalhador foi mudá-lo de turno para que ele pudesse conviver com o filho, visitar o filho, ou nesse momento que ele precisava. Então, são medidas organizacionais na mexida na escala e na liderança que muitas vezes não vai aparecer no ambiente de trabalho, porque esse cara muitas vezes fica constrangido de dar essa informação diante dos colegas de trabalho. Então, esse é um fator psicossocial que impacta diretamente na vida familiar dele. Tá? E aí é importante a gente entender que muitas vezes esse risco, esse fator psicossocial, ele vai ser controlado de maneira bem legal, bem tranquila, como uma mudança de turno, como a implementação de pausas. Então, essa sobrecarga mental, ela pode ser controlada como uma implementação de pausas. Tá? Então, nem sempre a minha ação vai estar em cima de programas de saúde mental, de avaliação de psicólogo e tudo mais, pode estar totalmente relacionado à organização do trabalho, impactando diretamente na vida familiar dele. Bom, espero que tenha respondido a pergunta dele, com certeza. Foram pilares e pontos muito importantes para todo mundo aí, né? Entender como agir de fato, né? O Elmar trouxe aí todas as informações necessárias para você aí agir de forma eficaz, completa e estratégica aí nessa atualização do NR1, dos fatores psicossociais. Então, Elmar, finalizando aqui a nossa live, eu quero te agradecer imensamente pelo bate-papo, que foi maravilhoso, pelos comentários, todo mundo adorou, foi um material muito enriquecedor para todo mundo, e também de entendimento, né, para a gente entender como que a gente deve agir, né, quais são as estratégias mesmo que a gente deve ali aplicar e impactar de forma positiva na nossa empresa, né, no nosso local de trabalho. Então, eu quero te agradecer aí pela sua disponibilidade, deixa aí seus contatos, seu agradecimento para o pessoal também. Muito obrigado, Cris, mais uma vez, por trazer esse assunto, né? A gente vem vendo várias movimentações em redes sociais, em perfis, falando sobre esses momentos, né? Mas mais importante que nós trouxemos conteúdos que têm o embasamento do Ministério do Trabalho e Emprego, que são conteúdos que foram fomentados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que estão sendo discutidos em fóruns técnicos, tá? Então, é um conteúdo confiável, é um conteúdo que realmente traz um esclarecimento para os profissionais de saúde e segurança do trabalho e um entendimento maior por que houve essa mudança da NR1, né? E como que a gente tem que lidar com ela nesse sentido. Tá? Mais uma vez, eu agradeço a gente bateu aqui 150, quase 160 pessoas na nossa live, então eu agradeço cada um de vocês que tiveram a oportunidade aqui de passar esse tempo com a gente, tá? Como a Cris falou, nós, Bicorp, temos uma preocupação muito grande com esse nível de comunicação, com esse nível de entendimento das pessoas e estamos aqui a serviço do bem-estar dos colaboradores. Com certeza. A nossa equipe aí já até colocou, né, do nosso certificado. Então, você que assistiu a gente até aqui, fez a inscrição no link, garanta aí seu certificado. É só clicar nesse link aqui que está no comentário que a nossa equipe colocou. E se você não fez sua inscrição, caiu aqui de paraquedas, vou pedir a nossa equipe para deixar aqui nos comentários também o link para você se inscrever e ter aí todos os materiais para você acessar e ficar por dentro de tudo, né? E como o Elmar disse, a Bicorp está super preocupada, né, com essas questões. E como eu disse lá no início, para você colocar isso em prática, né, agora que você já entendeu como agir, tem que colocar isso em prática. E tem que ter um parceiro estratégico aí nessas ações para você contar nessas mudanças, né, super importantes. E a Bicorp pode te ajudar nesse desafio, nessa missão de implementar todas essas estratégias. Você pode entrar em contato com a gente por todos os nossos canais, Instagram, Facebook, pelo nosso site. Vou pedir a nossa equipe para deixar aqui também
os nossos contatos para você entrar em contato com a gente. Nós temos aí uma equipe técnica toda preparada para te ajudar nesse desafio a implementar tudo isso. Então, você pode entrar em contato com a gente pelos links aqui nos comentários que a nossa equipe está colocando, que a gente vai te ajudar nesse desafio e nessa missão de implementar aí todas essas estratégias, né? Novamente reforçando, se você está aqui, participou com a gente até aqui, não deixa de garantir o seu certificado, tá? É só clicar no link aqui que a nossa equipe colocou. E mais uma vez agradeço todo mundo que participou, que esteve aqui com a gente. Foi um webinar, assim, de um aprendizado gigante. Novamente, Elmar, muito obrigada. E fiquem atentos aos nossos canais de comunicação aqui da Bicorp. A gente está sempre aí colocando conteúdos atualizados sobre saúde e bem-estar para você ficar atualizado de tudo. Então, gente, muito obrigada pela participação de todos e até um próximo webinar aí. Tchauzinho para vocês. Tchau, pessoal. Tenham um ótimo dia, uma ótima semana e forte abraço a todos.